Olá, meus irmãos. Estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica cronológica. Estamos seguindo aí no livro de 1 Samuel e hoje também faremos a leitura de alguns salmos. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar a sua palavra, que é a verdade, a sua palavra que é infalível e inerrante, a sua palavra que é santa, nos mostra quem o Senhor é. Muito obrigado. Que na leitura de hoje sejamos mais uma vez abençoados por Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Vamos então para a nossa leitura de hoje, seguindo aí no capítulo 18 de 1 Samuel. Jonatas torna-se aliado de Davi. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi e Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem-sucedido. Por isso Saul o colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. A fama de Davi irrita Saul. Mas sucedeu que, quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse: Elas atribuem 10 milhares a Davi e a mim somente milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa, enquanto Davi tocava harpa como de costume. Saul trazia na mão uma lança, e Saul arremessou a lança pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado dele. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000. E Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem-sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que ele era tão bem-sucedido, Saul tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, porque os comandava nas batalhas. Saul planeja matar Davi. Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher, contanto que me sirvas como guerreiro valente e lutes nas guerras do Senhor. Pois Saul pensava: Eu não o ferirei, mas deixarei que os filisteus o façam. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e quem são meus parentes e a família de meu pai em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Merabe, filha de Saul, ser dada a Davi, ela foi concedida em casamento a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando contaram isso a Saul, ele se alegrou e Saul pensou: Eu a darei a ele para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus o derrote. Então Saul disse a Davi: Serás hoje meu genro com minha outra filha. Então Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi. O rei está contente contigo e todos os seus servos te querem bem. Agora consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul disseram tudo isso em particular a Davi. Então Davi disse: Pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre, de condição humilde. Os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi havia falado. Então Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não exigirá um dote, apenas 100 prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, agradou-lhe a ideia de tornar-se genro do rei. E antes de vencer o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens e matou 200 filisteus. Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados ao rei, para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical por mulher. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor estava com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi
e cada vez mais Saul se tornava seu inimigo. Então os chefes dos filisteus saíram em campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem-sucedido do que todos os servos de Saul, por isso ele se tornou muito famoso. Capítulo 19 de 1 Samuel, Jonatas defende Davi perante Saul. Saul disse ao seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. E Jonatas avisou Davi: Saul, meu pai, procura te matar, portanto, protege-te amanhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e acompanharei meu pai no campo em que estiveres. Intercederei por ti junto a meu pai, verei o que acontecerá e te contarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse-lhe: que o rei não cometa um erro contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, e o Senhor operou grande libertação para todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão? Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe tudo o que falaram e o levou a Saul, e Davi passou a servi-lo como antes. Saul procura matar Davi novamente. Houve guerra outra vez, e Davi saiu para lutar contra os filisteus, e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul quando ele estava assentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou encravar a Davi na parede, mas ele se desviou de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi escapou e fugiu naquela mesma noite. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical baixou Davi por uma janela e ele fugiu e conseguiu escapar. Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira como colcha de pele de cabra e o cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse: ele está doente. Saul os enviou novamente para que vissem Davi, dizendo-lhes: trazei-o para mim na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram, a estátua estava na cama, e a colcha de pele de cabra na cabeceira. Então Saul perguntou a Mical: por que me enganaste deste modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saul: porque ele me disse: deixe-me ir, senão te matarei. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e conseguiu escapar, e foi até Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram ali. Disseram a Saul: Davi está em Naiote em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também tiveram manifestações proféticas. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas. Saul enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Então ele mesmo foi a Ramá. Quando chegou ao grande poço, que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhes: eles estão em Naiote, em Ramá. Ele foi para Naiote em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas até chegar a Naiote em Ramá. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Samuel. E caído, ficou nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20 de 1 Samuel, a conversa de Davi com Jonatas. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi até Jonatas e lhe disse: que fiz eu? Qual foi meu erro? Em que pequei contra teu pai, para que ele procure tirar minha vida? E ele lhe disse: de jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar. Então, por que meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade. Davi lhe respondeu com juramento: teu pai sabe bem que tem o teu apoio e poderia pensar: é melhor que Jonatas não saiba disso, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: que queres que eu faça?
Davi respondeu a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria me sentar com o rei para comer. Porém, deixa-me ir para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: Está bem, teu servo estará em paz. Mas se ele ficar indignado, podes ter certeza de que ele já está decidido a prejudicar-me. Sê misericordioso para com o teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo, porque me entregarias a teu pai. Jonatas respondeu: De jeito nenhum. Se eu soubesse que meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jonatas: Quem me avisará, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um acordo com Davi. Então Jonatas disse a Davi: Vem, vamos até o campo. E ambos foram ao campo. E Jonatas disse a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai amanhã e a estas horas, ou depois de amanhã, se houver algo favorável para Davi, certamente mandarei te avisar. O Senhor faça a Jonatas o que lhe aprouver, se meu pai quiser te prejudicar e eu não te avisar e não te deixar partir para ires em paz. E o Senhor seja contigo, como foi com meu pai. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: O Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, confirmando sua grande amizade. Ele o amava como a si próprio. E Jonatas disse-lhe ainda: Amanhã é a festa da lua nova, e tua ausência será notada, pois teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando isso começou, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então mandarei um rapaz dizendo: Vai buscar as flechas. Se eu expressamente disser ao rapaz: Olha que as flechas estão mais para cá, apanhas, poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço assim: Olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós dois para sempre. Davi escondeu-se no campo, e no dia da lua nova o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar perto da parede, como de costume, Jonatas se sentou em frente dele e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava: alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu a Saul: Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse: Peço-te que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir para encontrar-me com meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. A fúria de Saul contra Jonatas. Então Saul ficou furioso com Jonatas e lhe disse: Filho de uma perversa rebelde, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Jonatas respondeu ao seu pai Saul e lhe disse: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe a lança para atingi-lo. E Jonatas entendeu que seu pai havia decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa indignado, e no segundo dia da festa da lua nova não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado Davi. Davi despede-se de Jonatas. Pela manhã, Jonatas foi ao campo onde havia sido combinado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: Vai correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonatas havia atirado, este gritou:
A flecha não está mais adiante? Ele gritou novamente ao rapaz. Vem, corre, não te demores. O rapaz apanhou as flechas e as trouxe a seu senhor. Porém o rapaz não percebeu nada. Só Jonatas e Davi sabiam do que estava acontecendo. Então Jonatas deu suas armas ao rapaz e lhe disse: Vai, leva-as à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra e inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram, mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: Vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja testemunha entre nós dois e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Salmo de número 11. Deus é refúgio seguro. Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para tirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Salmo 59. Súplica por livramento, com base na inocência. Meu Deus, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade, salva-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas contra mim. Os fortes conspiram contra mim, Senhor, sem que haja em mim transgressão ou pecado. Eles se apressam em me atacar sem que eu tenha culpa. Desperta para me ajudares e olha para mim. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punir todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos traidores perversos. Eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rondando a cidade. Eles gritam e seus lábios são como espada, pois pensam: quem ouvirá? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Esperarei em ti, força minha, pois Deus é meu alto refúgio. O meu Deus virá ao meu encontro com seu amor fiel. Deus me fará ver cumprido o meu desejo sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça. Espalha-os com teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua arrogância pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os para que deixem de existir, para que saibam que Deus reina sobre Jacó até os confins da terra. Eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rondando a cidade, vagueiam em busca do que comer e se queixam, se não se fartam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria teu amor fiel, pois me tens sido fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Cantarei louvores a ti, força minha, porque Deus é a minha fortaleza. É o Deus que me mostra seu amor fiel. Nós vamos voltar agora para o livro de 1 Samuel, capítulo 21, seguindo a nossa leitura cronológica. Capítulo 21 de 1 Samuel. Davi e o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro, tremendo, e lhe perguntou: por que vem só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me encarregou de uma missão, dizendo: ninguém saiba dessa missão da qual te encarreguei e te dei ordens,
Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora aqui tens a mão. Dá-me 5 pães, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: Não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens, pelo menos, se abstiverem das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais, os seus utensílios seriam consagrados. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão senão os pães consagrados que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias havia ali um dos servos de Saul cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg, era Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Tu tens uma lança ou uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, podes pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: Não há outra melhor, dá minha espada. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: Este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. Então Ax disse aos seus servos: Vedes que este homem está louco, por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que o trouxesses diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? Capítulo 22 de 1 Samuel. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles, cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali Davi passou para Mispá de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: Peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe. E eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza, sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira numa colina. Ele segurava sua lança e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos servos que o acompanhavam: Ouvi agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé dará a todos vós terras e vinhas, e tornará todos vós chefes de milhares e de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém tenha me avisado que meu filho fez um acordo com o filho de Jessé, e ninguém dentre vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado meu servo contra mim para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, afirmou: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei. E Saul disse: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Aqui estou, meu senhor. Então Saul lhe perguntou: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim, para armar-me ciladas, como se vê neste dia. Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não.
que o rei não atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, tu certamente morrerás e toda a casa de teu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi. E sabiam que ele fugia e não encontraram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Ele também atacou os moradores de Nob, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas. O sacerdote Abiatar foge e encontra-se com Davi. Entretanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de seu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança. Capítulo 23 de 1 Samuel. Deus livra a cidade de Keila. Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Então Davi consultou o Senhor e perguntou: Devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Davi voltou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, desce a Keila, porque eu entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para Keila, atacou os filisteus, massacrou-os e tomou-lhes o gado. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para estar com Davi em Keila, desceu com o colete sacerdotal na mão. Disseram a Saul que Davi tinha ido a Keila, e Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Ele se aprisionou porque entrou numa cidade que tem portas e trancas. Então convocou todo o exército à guerra contra Keila para cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze aqui o colete. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, dize ao teu servo. O Senhor respondeu: Ele virá. Davi disse ainda: Os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, cerca de 600. Saíram de Keila e foram até onde puderam. Quando Saul soube que Davi havia escapado de Keila, desistiu de atacá-lo. Davi ficou no deserto, em lugares seguros, permanecendo na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas fazem um acordo. Davi estava no deserto de Zif, em Horesa, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Horesa e restaurou sua confiança em Deus. Ele lhe disse: Não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Horesa, no monte de Áquila, à direita de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide informai-vos ainda melhor. Procurai saber onde costuma ir e quem o tenha visto ali, pois me disseram que ele é muito astuto. Informai-vos sobre os lugares onde se esconde e voltai a mim com informações exatas, e eu irei convosco.
Se ele estiver naquela terra, eu procurarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e voltaram a Zífia diante de Saul, mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimon. Saul e seus soldados foram procurá-lo. Quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saul ia por um lado do monte, Davi e os homens que o seguiam pelo outro. Davi se apressava para escapar por medo de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los. Então veio um mensageiro dizer a Saul: "Vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra." Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Depois disso, Davi subiu e permaneceu nas fortalezas de En-Gedi. Capítulo 24 de 1 Samuel. Davi poupa a vida de Saul. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: "Davi está no deserto de En-Gedi." Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho ele parou nos currais de ovelhas onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre, e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: "Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer." Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos que o seguiam: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estender a mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor." Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul, e Saul saiu da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: "Ó rei, meu senhor!" Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: "Por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou, pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? A uma pulga? O Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão." Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou: "É esta a tua voz, meu filho Davi?" Então Saul chorou bem alto e disse a Davi: "Tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos, não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, o deixaria seguir seu caminho? O Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará sob teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem extirparás o meu nome da família de meu pai." Então Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os homens que o seguiam subiram à fortaleza. Salmo de número 7. Confiança em Deus e proteção contra os ímpios. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem sem que ninguém me socorra. Senhor meu Deus, se eu agir assim,
Se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com o mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão, aos seus pés, e deite minha honra no pó. Ergue-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus. Tu que decretas a justiça, reúnam-se as nações ao teu redor, assenta-te acima delas nas alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça, pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto. Já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas? O ímpio gera a perversidade, concede a maldade e dá à luz a falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá seu próprio crânio. Eu louvarei o Senhor segundo sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por este texto em que lemos hoje, que observamos a fidelidade do Senhor para com o teu servo Davi. Da mesma forma, o Senhor permanece fiel às suas promessas ainda hoje. E o Senhor, ó Pai, nos salvou por meio de Cristo Jesus. Nos prometeu também a segurança eterna. Por isso, nós temos uma viva esperança. Abençoe, Pai, os meus irmãos que puderam acompanhar esta leitura. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima leitura.